Olá, sou a professora Fernanda Farias, professora de Estética e História da Arte, e hoje nós vamos para o nosso módulo 8. Nós vamos falar sobre rococó, neoclassicismo e romantismo. Vem comigo! Vamos lá? Vamos começar agora? Então, hoje nós vamos falar sobre 3 estilos, sobre 3 movimentos de arte muito importantes, né, para o nosso período, tá? Nós vamos falar do rococó, nós vamos falar do neoclassicismo e nós vamos falar do romantismo, tá? Tudo isso no século XVIII. A gente falou da arte barroca no módulo passado e aqui, na verdade, nada mais é do que uma continuação desses movimentos artísticos, né? Que aconteceram nesses períodos, tá? Então, vamos lá. Nós vamos começar falando do rococó. Então, assim, lembra que a gente falou lá do barroco, que no barroco tinha um quê de exagero, né? Tinha toda aquela coisa realmente do dourado, tá certo? Tinha os movimentos de arte mais realmente individualistas, onde os artistas podiam ter um pouco mais de criatividade, né? Mas principalmente tinham mega pinturas, megas esculturas, os mega palácios, as mega igrejas, ou seja, os monumentos realmente grandiosos e que o barroco, né? O artista desse período, ele buscava realmente deixar o observador, né, perplexo, surpreso, admirado, né? Lembra que a gente falou de tudo isso? E aí não é muito diferente aqui no rococó, não, tá certo? O rococó é quase que, né, uma continuação desse período, né? Na verdade, ele é um desdobramento do período barroco, tá certo? Ele surgiu na França, tá? E ele foi um desdobramento desse período, mas sem aquele peso, né? Sem aquela coisa da obscuridade, tá? Muito mais com uma leveza e uma frescurinha, vamos dizer assim, tá certo? Uma frescurinha gostosa na sua forma de se mostrar enquanto arte. Então, ele era mais leve, ele era mais intimista, tá certo? E ele foi principalmente utilizado dentro da decoração de interiores, ou seja, era todo detalhista, era cheio de coisinhas, tá certo? Então, o rococó, ele é bem isso, essa coisinha realmente gostosinha mesmo, tá? Para alguns é uma arte exagerada, né? Para outros é uma arte deliciosa, então vai muito mais da opinião de quem está avaliando do que de uma característica específica desse movimento, tá certo? Primeiramente, ele se desenvolveu na França, né? E depois ele se difundiu por toda a Europa. O barroco já tinha, né, iniciado ali na Itália e foi para toda a Europa. Já o rococó realmente se iniciou na França. No Brasil, ele também foi introduzido, né, pelo colonizador português, e sua manifestação se deu principalmente no mobiliário, conhecido, né, pelo estilo Dom João V, tá certo? Que a gente utiliza muito e a gente escuta muito as pessoas falarem. Tá? Para quem é de design de interiores, já deve ter escutado várias vezes isso, né? E deve ter aprendido já sobre esse estilo que é absolutamente lindo, né? E cheio de detalhes, né? Muito rico, muito rico. Assim como era o nosso estilo e nosso movimento artístico chamado de rococó, né? Na França, o rococó é também chamado de estilo Luís XV ou Luís XVI, né? Lembra que lá no Barroco a gente tinha ali o Palácio de Versalhes, né? Uma solicitação, pedido do Luís XIV, né? Então aqui a gente vai continuando, tá certo? E a gente vai entrando, né, no nosso rococó e acaba também sendo chamado de Luís XV e Luís XVI justamente pela interferência desses reis nesse período em relação à estética, tá? Dos mobiliários, tá? Para alguns historiadores, é um estilo que durou entre
1720 a 1780, ficou vigoroso até o advento da reação neoclássica, que a gente também vai falar sobre o neoclassicismo daqui a pouco, por volta de 1770, irradiou-se da França para o resto da Europa, né? Principalmente na parte católica da Alemanha, por exemplo, na Prússia e em Portugal. Lógico que, como a gente já disse, os períodos, gente, às vezes eles são diferentes de um livro de história para outro, né? E eu já disse isso para vocês também, a gente não precisa ficar muito limitado ou muito bloqueado em períodos assim de datas, tá certo? Até porque tudo que a gente fala relacionado à história, ele não é aquela coisa, acordou de um jeito, né? Dormiu de um jeito, acordou de outro, tá? Então, as coisas vão acontecendo e vão existindo as transições entre elas, tá certo? Como a gente já falou aqui várias vezes, né? O termo rococó deriva do francês rocaille, né? Que em português seria alguma coisa como concha. Tem um significado mais ou menos de concha. Justamente porque pelo formato, né, da parte arquitetônica e também da parte dos mobiliários também, que pareciam como se fosse um formato de uma concha. Então, ele vem de rocaille, né, e acabou ficando rocaille, rococó, acabou ficando rococó, e aí tornou-se realmente o nome desse movimento artístico, né. E aí, também pode ser associada à palavra embrechado, que é uma técnica de incrustação de conchas, né? E fragmentos de vidro utilizados originalmente na decoração de grutas artificiais, tá certo? Mas principalmente por essa questão realmente da concha mesmo, tá? Que estava associada aos elementos decorativos desse estilo. A expressão época das luzes, né, é talvez a que mais frequentemente se associa ao século XVIII, século de paz relativa na Europa, né, marcada pela Revolução Americana em 1776 e pela Revolução Francesa em 1789. Então, a Revolução Francesa foi muito importante também nesse período, tá? No âmbito da história das formas e expressões artísticas, o século das luzes, né? Também ainda sobre o domínio, sobre o signo do barroco, né? Lembra que a gente está numa transição aí. Quando terminou a gramática estilística do neoclassicismo, dominava a criação dos artistas. Entre ambos existiu o rococó. Então, entre o barroco e o neoclassicismo, que a gente vai estudar daqui a pouco, existiu o rococó, que é o que a gente está falando agora. Tá? Para entender melhor os valores que essa tendência artística passa a refletir, é preciso voltar um pouquinho no século XVII e verificar que durante o reinado de Luís XIV, ou seja, entre 1643 e 1715, a França viveu sob um governo centralizador e autoritário, né? Que deu às artes uma feição clássica. Tá? Quando Luís XIV morreu, em 1715, a corte mudou-se de Versailles. Lembra que a gente falou do Palácio de Versailles, de Luís XIV? Mudou-se de Versailles para Paris, tá certo? E aí entrou em contato com os ricos e bem-sucedidos homens de negócio, financistas e banqueiros, que por nascimento não pertenciam à aristocracia, mas tinham bastante dinheiro também. Tá? Mas graças a riquezas que possuíam, né, tinham condições de proteger os artistas, porque os artistas davam status para essas pessoas, que não era da alta aristocracia, que não era da aristocracia, tá certo? Mas tinham dinheiro, ou seja, tinham também o poder através do dinheiro. A atitude que lhes dava o prestígio pessoal para serem aceitos na sociedade aristocrata. Então, eles acabaram, né, realmente trazendo para si os artistas, valorizando esses artistas, bancando, né, financiando realmente esses artistas, que era uma forma deles obterem um status, né, e de certa forma serem aceitos pela aristocracia. Tornaram-se por isso os clientes preferidos desses artistas, que passaram a produzir quadros pequenos e as estatuetas de porcelana para uso doméstico, muito ao gosto da sociedade da época. Então, assim, os artistas começaram a entender o quê? Eles começaram a prestar atenção no público deles, né? Em quem estava, a gente já falou sobre isso aqui, em quem estava realmente querendo comprar o produto deles, e eles queriam atender da melhor forma possível os seus clientes. Lógico que tem que atender, né? E aí eles começaram a solicitar pequenas coisas, pequenos quadros, pequenas estatuetas que pudessem servir de ornamentação, ou seja, de decoração
né, interior para suas casas, seus palácios e assim sucessivamente. Ou seja, eles começaram a fazer pequenos bibelozinhos, né? E aí a gente já começa a sentir um pouquinho do que a gente entende como rococó, provavelmente, né? A arte rococó refletia, portanto, os valores de uma sociedade fútil, baseada no status. Lembra que eles buscavam os artistas, né, para conseguir status perante a sociedade, perante a aristocracia, né? Então ela começou a ser vista, né, como uma sociedade fútil, que buscava através de elementos, através do consumismo, né, através de elementos decorativos, etc e tal, através da arte, né, um status para ser respeitado e para ser aceito perante a aristocracia. E aí essa arte começou a refletir isso, refletir valores de uma sociedade fútil, que buscava nas obras de arte algo que lhes desse prazer, né, logicamente, né, o prazer tanto no uso, quanto o prazer na visão, na decoração mesmo, né, no ambiente onde eles estavam. Quanto mais elementos significava que mais ele poderia comprar, ou seja, que mais ele tinha dinheiro para comprar. Então, quanto mais coisas tivessem dentro das suas casas, significava que mais dinheiro eles tinham. Então, isso realmente começou a representar, né? Todas essas pequenas bibelozinhos, quadrinhos, mini estatuetas, etc. e tal, começou a representar dinheiro, né? Mostrava um status e uma imagem de dinheiro, tá certo? E acabava, né, com que eles esquecessem os problemas deles, que realmente aconteciam, os problemas que eles tinham mesmo. Os temas utilizados eram cenas eróticas, muitas vezes, tá certo? Ou galantes, né, da vida cortesã. E também da mitologia. Pastorais também, alusões ao teatro da época, motivos também religiosos. E farta utilização naturalista do mundo vegetal, né? Principalmente nos detalhes das molduras dos quadros. Então, a gente vai poder perceber muito isso, tá? Na parte dos móveis, né? Então, isso eles eram muito trabalhados, tanto na pintura também, quanto na decoração dos interiores, por exemplo, dos grandes hotéis que começaram, né, cada vez mais a aparecerem nessa época. Eles realmente queriam realmente mostrar essa questão do pertencimento realmente à aristocracia. Eles queriam enfeitar e deixar o mais luxuoso possível, né? E aí eles encontraram justamente nesses elementos que caracterizavam o rococó, linhas curvas, delicadas, fluidas, cores suaves, caráter mais lúdico, né? Até mundano, de retratos, festas galantes, ou seja, todos esses elementos iam fazendo parte daquele ambiente, né? E como eu falei, né? Até para a aristocracia, quanto mais, né? Porque aí, logicamente, que começa uma briga de poder e de posse também, logicamente, tá? Tinha que ter muitos elementos. A decoração tinha que ser muito rica, né? Tinha que ter muita coisa, muito elemento, muito ouro, muito dourado, muitas coisas que representassem realmente essa exuberância, né? Esse poder, tá certo? Tá? E aí, né, além de tudo isso, mesmo com todo esse exagero, mesmo assim ainda possuía realmente mais leveza, tinha um caráter intimista, porque geralmente era trabalhado dentro das casas, tá certo? Tinha uma elegância, tinha uma alegria, né? Frivolidade e a exuberância. Então, assim, era mais leve, apesar de todo esse exagero, ainda era mais leve do que o que a gente vem vendo ali do barroco, né? Que aconteceu na arte, no movimento de arte barroca. Durante o Iluminismo, né, entre 1700 e 1780, o Rococó foi a principal corrente da arte e da arquitetura pós-barroca. Nos primeiros anos do século XVIII, o centro artístico da Europa transferiu-se de Roma para Paris, aí meio que tudo passou a ir para Paris, toda essa parte artística realmente, né, e foi realmente transferida para Paris mesmo, tá? Né? E na França surgiu com a obra do decorador Pierre Lepoutre, tá? As principais características da arquitetura rococó,
e aí a gente já foi entrando dentro da arquitetura aqui, no exterior são menores proporções e normalmente edifícios com apenas 2 andares baixos, porque ela queria uma coisa mais intimista, mais minimalista, entre aspas, tá certo? Fachadas mais alinhadas e alisadas, pois são abolidos os elementos clássicos decorativos, as colunas, os frontões, as esculturas, tá? Então eles meio que limparam tudo isso que vem ali da Idade Média, da Grécia, né? Do Renascimento, no Barroco também, então meio que eles saíram limpando um pouco, vamos já ver, tá? Cadê onde é que eu tava? Aí mantiveram-se as balastradas, né? Balastradas, as cornijas e os entablamentos, né? Os ângulos eram retos, né? Foram suavizados por curvas, então o que era reto lá foi suavizado por curvas, tá certo? Os telhados de 2 águas, a gente vai ver tudo isso. Portas e janelas maiores e com arcos de volta perfeita, né? Isso traz um pouquinho também ali lá ainda do Renascimento, que também que a gente viu, né, do esplendor também e da perfeição nos detalhes. Decoração exterior concentra-se nas portas e nas janelas, nas consolas, né, peças arquitetônicas salientes que servia para colocar estatuetas e vasos, também chamadas de míssulas. E a utilização de ferro forjado em grades para jardim, lagos, portas, varandas. Então começou a questão daqueles ferros trabalhados, né? Com vários desenhos, que a gente conhece até hoje, a gente usa até hoje, inclusive, em muitos lugares. Os jardins continuaram a ser a parte da arquitetura civil, tal como no Barroco. Lembra que os jardins eram importantes, que a gente comentou que eles eram importantes lá, inclusive a gente falou do Jardim de Versalhes, né? Muito importante, e compõe-se de grandes relvados com arvoredos, esculturas, rampas, lagos, ou seja, realmente uma valorização muito grande também desse ambiente externo. Então, eu decorava a parte de dentro, eu também decorava a parte de fora, tá? E também tinha alguns locais, né, que serviam para reuniões um pouco mais íntimas, né? Para fogos de artifício, para festas de máscara, celebrações públicas. Então o jardim, ele era realmente muito habitado, muito utilizado, né, para esses momentos e tinham locais específicos trabalhados nesses jardins. Tá? Aí dentro, né, agora na arquitetura interior, o salão principal é o centro da dependência, à volta do qual há muitas salas secundárias e escadaria para o andar superior, onde ficam as divisões privadas dos donos da casa. Como existiam muitas festas nesses momentos também, nesse período, então tinha um grande salão, geralmente, né, tinha-se um grande salão onde aconteciam as festas. E o andar de cima realmente era reservado aos donos da casa. Então, geralmente, as pessoas não poderiam acessar, né? Não poderiam subir esse andar, tá? As divisões são baixas, são pequenas, são independentes, tá? Arredondadas e com pavimento parquet, que são aqueles tacos de madeira. Parquet vem de francês, tá? E aí iluminados pelas portas-janelas, pelos vários espelhos, pelos candeleiros e pelos lustres. Então tinha muito lustre, muita coisa. Realmente a decoração era muito farta, tá certo? A gente vai ver alguns exemplos. A decoração das divisões é feita com diferentes tipos de móveis, cômodas, escrivaninhas, grandes relógios, poltronas, etc. Ou seja, essa questão dos móveis, né, dentro da decoração de interiores, nessa época do Rococó era muito importante, né? E muitas vezes os ambientes internos eram bastante amplos e eram divididos pelos móveis. Então, às vezes, não existiam as paredes, tá? Às vezes era uma grande sala e dentro dessa mesma grande sala existiam vários ambientes. E esses ambientes, eles realmente eram formados por esses móveis, por mobiliários diferentes, realmente criando ambientes diferentes mesmo, né? E aí tinha ambientes que ficavam só os homens discutindo negócios, ambientes que ficavam só as mulheres, ambientes que muitas vezes ficavam as crianças quando elas podiam ir para essas festas, né? E assim vai, tá? E aí, em cima desses móveis, né, iam sendo colocados os vários bibelôs, pratos, porcelanas, tá certo? Tudo isso, né, que realmente é bem característico dessa arte rococó, tá? Uso de materiais, né, que pintados imitavam mármore. Então, por quê? Porque muitas vezes, né, lembra que a gente até falou disso aqui já no módulo passado, às vezes eles
não tinham como pagar pela pedra de mármore, que era uma pedra muito cara também, e eles começaram a fazer as imitações dessas pedras, tá certo? Então, esses móveis muitas vezes eram pintados imitando o mármore, tá? Então tem muito disso. As paredes são cobertas de decoração com cores claras, misturam-se com dourado, prateados nas molduras das telas, tapeçarias, afrescos, relevos, tá? Então a parede era muito decorada. Então, todos os ambientes precisavam ser muito decorados. O chão era trabalhado, os móveis eram trabalhados, em cima dos móveis tinham os bibelôs, tinham lustres, as paredes eram decoradas, o teto era decorado. Então, realmente, para onde se olhasse, se via muita decoração, muita informação mesmo, tá? Né? Os cantos e os limites das paredes desapareceram totalmente sobre essa grande decoração, né? E pela utilização também de sulfites, superfícies curvas que ligam o teto às paredes. Então, existia muito na parte de cima, você vem com a parede e aí, ao invés de fazer realmente esse ângulo de 90 graus emendando com o teto, como geralmente é nas casas, sabe que a gente usa essa coisa, às vezes, do gesso dentro de casa, né? Dentro do quarto das crianças, muitas vezes a gente usa. Então, era mais ou menos aquilo ali. Ele fazia uma junção, tá? Do teto com a parede, ou seja, a gente não via onde começava, onde terminava, porque realmente era tudo com muita informação e muito decorado. São exemplos dessa arquitetura, né? O Hotel de Soubise, que eu vou mostrar para vocês, que é riquíssimo e é realmente assim um dos maiores exemplos desse movimento de arte rococó, tá? É decorado, né? Construído por Germain Bonfranc e decorado por Nicolas Pinot, né, em Paris, entre 1736 e 1739, tá certo? E o Petit Trianon, né, que foi construído por Jacques-Ange Gabriel, né, em Versalhes, em 1762 e entre 1762 e 1768. Então, tanto o Petit Trianon quanto o Hotel de Soubise, eles são dois exemplos muito clássicos desse movimento artístico do rococó dentro da arquitetura, tanto externa quanto interna. A gente vai conhecer um pouquinho. E aí o Hotel de Soubise, sobretudo o Salão da Princesa, né? E é um exemplo típico do estilo rococó. Nicolas Pinot criou um estuque de frisos, né, que emolduram quadros, espelhos, guirlandas que se entrelaçam. Então, realmente, linhas, curvas, muitos elementos fazem parte desse ambiente, tá? Né? E o observador fica ali sem saber exatamente para onde olhar, de tanta informação. Aqui é o Hotel de Soubise, que fica em Paris. Então, a gente já vê a questão da importância do jardim. Olha que coisa mais linda, né? Esse prédio é belíssimo. Coisa mais linda, o jardim, a importância do jardim, né? A importância das janelas, olha a quantidade de janela que tem também nesse ambiente, tá? A decoração, né? Em cada pedacinho. E aqui tem aqui nós temos o quarto da princesa, tá certo? Chambre de la princesse. Então, aqui algumas fotos, tá? E a gente vê que realmente, ó, tá vendo? A parede é decorada, tem um quadro por cima. Então, é realmente assim, todos os cantinhos, né? Tem informação. Tudo com muito dourado, tudo com muito luxo, tudo muito luxuoso. Aqui a gente pode ver por um outro ângulo também, onde a gente vê a decoração, inclusive no teto, né? Aqui também por outro ângulo a gente vê a cama, tá? Que realmente ia até o teto, alguns móveis. Então a gente já vê um pouquinho, né? De como era importante esse glamour, né? Essa exuberância dentro da decoração e da arte rococó, né? Em terras alemãs, o estilo barroco vindo da Itália penetrou lentamente e só conseguiu pela plena afirmação no século XVIII, né? Quando a Itália se encontrava por sua vez assimilando as influências do rococó, etc, etc e tal. Aqui eu conto um pouquinho da história, tá certo, para vocês. É bacana que vocês leiam isso aqui com mais calma. Como a gente sempre fala, é importante a gente entender o que acontecia na época, tá? Pra gente entender realmente a influência daquela época na arte, tá? E aqui eu falo um pouquinho, né, do altar da igreja do Mosteiro de Assunção, eu falo um pouquinho, né, dessas misturas das cores do branco e do rosa, com a delicada porcelana, porque assim,
Aí já quando a gente vai para os bibelôs, essa mistura de cor do branco e do rosa era muito forte, era muito presente nesse momento, realmente daquela coisinha fofinha, romântica, bonitinha, sabe? Então, assim, é muito importante, né? Os ornamentos, parará, violinos, borboletas, pássaros. Então, tudo isso a gente tinha com muita presença dentro dessa arquitetura. Então, aqui eu tô falando um pouquinho de alguns artistas também, tá? E um pouquinho dessa época e da história do que acontecia nessa sociedade nesse momento desse movimento artístico do Rococó, tá certo? E aí a gente tem aqui a fachada do jardim, né? Por exemplo, na Alemanha, tá? Aqui eu falo um pouquinho dele, tá certo? Eu falo um pouquinho aqui, tá? Para vocês entenderem um pouquinho sobre esse local, tá certo? E aqui a fachada que a gente vê, vocês podem ver muito claramente, né? O jardim, a importância do jardim, né? O tamanho, o esplendor. E aí a gente vê realmente esse prédio todo trabalhado, né? Todo nos detalhes, a importância das janelas, ou seja, realmente a gente vê a presença do rococó aí de uma forma muito forte, tá? Isso na Alemanha, tá certo? Aqui a gente tem, né, mais uma vez aqui, tá certo, né, mostrando a importância dos jardins que a gente tá vendo. Opa, a gente tá vendo ele aqui por esse ângulo, né, Sanssouci, nesse Palácio Sanssouci, tá? E aqui a gente tá vendo de cima, tá certo? Olha só a magnitude, né, o tamanho, a beleza. E a gente tinha algumas estruturas de apoio, né, de plantas, né, no meio assim do jardim, realmente como aqueles. Lembra que eu falei que tinham dentro dos jardins aconteciam as festas, os encontros, etc e tal? E aí tinha alguns locais onde as pessoas realmente às vezes iam cantar, às vezes iam tocar um instrumento, às vezes iam declamar poesias, né? Então tinha que ter esses locais mais específicos, onde as pessoas também se reuniam para falar de política ou para falar sobre grandes ideias, né? Grandes pensadores falavam e etc e tal, tá? Aqui a gente já tem, né, a parte mais interna da igreja, tá certo? São duas igrejas diferentes, tá bom? Mas você pode perceber que elas são parecidas, porque justamente tem todas essas características do barroco. E você vê que a gente não vê aquela história que a gente falou, a gente vê realmente a continuidade, né? A gente vê toda a parede preenchida de informação, né? Quase realmente como se preenchesse cada pedacinho dela e não mostrasse esse encontro, né, da parede com o teto. Então tudo continua, tudo conta uma história, tudo tem detalhezinho. O turquesa era uma cor muito forte também nesse período, tá certo? Uma cor muito importante, aliada com o dourado. Existia, né, além do mármore, existiam as pinturas também que imitavam essas pedras de mármore, tá certo? E logicamente as pinturas mesmo, né, feita dentro desses ambientes. A igreja ainda era muito valorizada e muito respeitada, e eles buscavam realmente trabalhar de uma forma muito glamurosa também, tá? Aqui a gente tem a sala dos espelhos também na Alemanha, né? Então a gente vê muito claramente essas mesmas características que a gente está falando aqui, né? A parede que continua para o teto, todos esses elementos de decoração, todos esses mínimos detalhes trabalhados com muita curvatura, com flores, com folhas. Lembra que a gente falou a questão das molduras, né, dos elementos da natureza que eles trouxeram para esses trabalhos com molduras, etc. Então a gente vê em cada detalhezinho desse grande salão, né? Que era a sala dos espelhos, onde tinham muitos espelhos, logicamente, né? E também tinha uma grande iluminação que era feita através das janelas. E eles gostavam muito disso, dessa iluminação natural mesmo, tá? Isso aqui em Munique, na Alemanha. E aqui a gente tem o salão oval, ainda no Hotel de Soubise. Lembra que eu falei para vocês lá no começo, onde tem a Chambre de la Princesse, né? O quarto da princesa, na França, tá? Em Paris. E aqui a gente tá vendo um detalhe, por exemplo, do teto do salão oval, onde a gente vê claramente, né, essa influência do rococó, né, sendo trabalhada, onde a gente não vê essa divisão
entre a parede e o teto, a gente vê realmente essa continuação e muitos elementos sendo trabalhados. Aí, mais uma vez, a gente vê aqui a tonalidade do azul, né, esse azul mais turquesa, junto com o dourado, que foram cores muito fortes nesse período e muito importantes, assim como o rosa também, os tons de rosa, os tons de turquesa e os tons de dourado. E a gente vê os elementos trabalhados, muita coisinha com frutas, né, com folhas, né, nessas molduras, né, nesses contornos das pinturas, tá? Aqui, mais um outro exemplo, né? Agora, no caso aqui em Sintra, em Portugal, no interior do Palácio Nacional de Queluz, tá certo? Então, a gente vê também da mesma forma, uma influência muito grande aí do Rococó. Também essa coisa da continuidade, né? Então a gente vê um teto todo decorado com muitos detalhes dourados. O dourado era muito importante nesse momento. Aqui a gente vê mais uma vez a presença desse azul turquesa, né? Então eram tons que realmente eram muito utilizados na época. E o desenho, né? Dentro desses quadros, dentro essa pintura, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, realmente muito característico também dessa época, né? Então, até quando a gente vai para análise das vestimentas, né, da indumentária daquele momento, muitas portas, então você vê um exagero de portas e de janelas, que também é uma característica desse momento, desse período. Aqui a gente tem a fachada do Palácio Nacional de Queluz, né? O mesmo que a gente acabou de ver, a mesma coisa. Olha a quantidade de janelas que a gente pôde perceber lá e olha a importância do jardim, da decoração do jardim, né? Então tudo isso realmente era muito importante para eles, tá? E a gente vê nessa espécie de varandinha aqui, que também é uma característica muito grande desse período do Rococó. Aqui a gente tem a casa de chá chinesa, né? Que é em Amsterdã, desculpa, que é na Alemanha, tá certo? E aí a gente pode perceber aqui a riqueza também nos detalhes, tá certo? Olha só todas as colunas trabalhadas no dourado. Olha o tomzinho desse verdezinho, desse azul turquesa aqui novamente aparecendo, né? Muitos detalhes, muito rococozinho mesmo, né? Nesses detalhes trabalhados aí nessa casa de chá chinesa, tá? E aí, aqui a gente vê a influência da mistura, né? Desses dois movimentos também artísticos. A gente vê também a estrutura, como é que se diz? Uma inspiração também da arquitetura oriental, né? Então, lembra que a gente falou que nesse momento, né, os movimentos acabavam se misturando, porque as pessoas iam viajando, iam levando inspiração, iam trazendo inspiração. Então, a gente vê aqui claramente essa influência e essa mistura, né, dos dois movimentos artísticos e dos dois tipos de arquitetura. A gente tanto vê a arquitetura oriental, quanto a gente vê aqui a arquitetura com as características francesas do Rococó, né? Aqui, já indo para o Petit Trianon, que a gente falou naquela hora, tá certo? Petit Trianon, aqui é a fachada dele, então a gente vê a presença aqui dos portões. Lembra que a gente falou dos portões decorados, né, trabalhados, tá? Mais uma vez, a quantidade grande de janelas, mais uma vez, olha a varandinha lá em cima, né? Então, assim, são realmente detalhes importantes dessa arquitetura, tá? Dessa arquitetura desse período do Rococó, tá? E aqui foi desenhado por Jacques-Ange Gabriel, né, por ordem do rei Luís XV, para sua amante, né, Madame de Pompadour, tá certo? Em Versailles, na França, né? Madame de Pompadour morreu 4 anos antes da obra ser concluída e posteriormente foi ocupada por sua sucessora, a Madame do Barry, tá? E depois foi ocupado pela rainha Maria Antonieta, no reinado de Luís XVI. Então, a gente tem aí a nossa Maria Antonieta morando no Petit Trianon. Tá certo? Aqui é dentro do Petit Trianon, só para vocês terem uma noção mais ou menos também, né, dessa importância da decoração interna. Então, a gente tem o salão aqui principal, o salão principal, tá? Onde tinha os móveis, a gente vê realmente a característica dos móveis, né? Que a gente chama de Luís XV, que é esse pezinho assim, tá certo? Inclusive, eu tenho móveis assim na minha casa, que eu adoro esse estilo, tá? Eu acho muito legal, adoro coisa antiga. Então, eu tenho muita coisa antiga, eu gosto demais. E a gente vê aqui
todas as portas trabalhadas, né? A gente vê aqui a questão do teto, então não podia ser uma coisa que parasse, que tivesse a divisão, tinha que ter uma continuação, tinha que ter um elemento decorativo, né? Os grandes quadros, as grandes molduras, então todas as paredes elas estavam preenchidas, seja com afrescos feitos sobre a própria parede, seja com quadros, né, que eram colocados sobre a parede, seja com tecidos, com tapeçarias, com o próprio papel de parede mesmo, ou seja, e com desenhos também, feitos como a gente faz no gesso, né, atualmente, entendeu? Então, todas as paredes eram trabalhadas, absolutamente todas, tá? Aqui é a sala de jantar, logicamente que hoje, né, eles colocam isso aqui para as pessoas não se sentarem, né? Entenderem que ali é um local de visitação e que não é para você se sentar, tá? Então, algumas coisas, logicamente, no ambiente, na decoração que era trabalhado anteriormente mudou um pouco, mas eles realmente tentam preservar da forma que era arrumado anteriormente, né? Anteriormente eles não costumavam mudar muitos móveis de lugar, como a gente faz muito hoje, né? Então realmente eles costumavam ter sempre aqueles móveis de uma forma muito tradicional nos mesmos cantos. E eles iam, na verdade, agregando mais móveis. Então eles iam comprando mais e mais e mais e mais, e os bibelôs e as decorações e os jarros, e os relógios, e os lustres, né? E os espelhos, eles gostavam muito de espelhos, eles gostavam muito de se ver, de se admirar, né? Então, todos esses elementos eram muito importantes. Aqui, Belvedere, né, um salão de música, tá certo? No meio do jardim, né? Como eu falei que às vezes eles gostavam de se reunir para cantar, para escutar música, né? Para conversar, para né? Para falar de poesia, falar de filosofia, né? Então tudo isso era muito importante, tá? Então, aqui é dentro do jardim, tá certo? Do Petit Trianon, tem esse espaço lá. E aí você pode perceber a decoração também interna absolutamente maravilhosa. Então, por fora você vê, logicamente, as janelas, né? A nossa varandinha lá em cima. Tudo de uma forma mais, vamos dizer assim, simples, né? Mas internamente absolutamente rico, né? Absolutamente rico de detalhes, de decoração em todos os cantinhos desse local. Tá certo? E aí, vamos lá. E aí, quando a gente vai para a pintura, né, nesse momento do rococó, ela se divide em dois campos nitidamente diferenciados. Um deles forma um documento visual intimista e despreocupado do modo de vida e da concepção do mundo das elites europeias do século XVIII. E o outro adaptando elementos constituintes do estilo da decoração monumental, né, de igrejas e palácios. Serviu como meio de glorificação da fé e do poder civil. Então, a gente tinha esses dois momentos, mesmo dentro dessa arte rococó, né, teoricamente exagerada, mas a gente também tinha formas de representar essa pintura também de forma diferente, tá? Apesar do seu valor como obra de arte autônoma, a pintura rococó era concebida muitas vezes como parte integrante de uma concepção global de decoração de interiores. Então, como a gente pode perceber, se eu voltar, vocês vão ver que tem pintura em todas as paredes. Lembra que eu disse que eles buscavam preencher as paredes de tudo quanto era jeito? Então, todo canto tem pintura. Então, essa pintura, ela fazia parte dessa decoração, tá certo? Então, ela não era tão independente como ela foi, né, um pouquinho também nos períodos anteriores. Ela realmente fazia parte da decoração, tá certo? Ela fazia parte daquele elemento. Então, geralmente, ela foi encontrada, né, nas paredes, né, nos tetos, realmente como fazendo parte da decoração mesmo. Ela começou, e aí muitas delas não eram assinadas, elas realmente eram até anônimas em alguns casos, tá, gente? Tá? E aí começou a ser criticada a partir de meados do século XVIII com a ascensão dos ideais iluministas, né? Neoclássicos, que aí a gente começa a entrar lá no neoclassicismo também, mas um pouquinho mais para frente, e dos burgueses, sobrevivendo, né, até a Revolução Francesa, quando então caiu em descrédito completo, acusada de superficial, frívola, imoral e puramente decorativa. O que eles diziam? Que o rococó, ele não passava de um monte de coisa, né? Então, assim, era fútil, não servia para nada,
não representava nada, então ela foi muito criticada. Ela só servia realmente para decorar, ela não tinha nada além disso. Então ela realmente foi muito criticada nesse momento. E ela tinha um quê de sensualidade, lembra que a gente falou no começo, né? Então em alguns casos ela era vista inclusive como imoral, né? Então ela realmente acabou caindo em descrédito mesmo, tá certo? Aí, a partir, né, da década de 1830, voltou a ser reconhecida como testemunho importante, né, de uma determinada fase da cultura europeia, do estilo de vida de um estrato social específico, tá? Então, assim, e como um bem valioso, né, por seu mérito artístico único e próprio, onde se levantam questões sobre estética que florescem mais tarde e se tornariam centrais para a arte moderna. E aí, lá na frente, quando a gente for falar de arte moderna, a gente vai ver que o rococó teve sua importância, né? Teve uma importância muito grande, tá certo? Para os próximos movimentos artísticos que vão surgir, né? Que vão vir por aí, tá certo? Mas, infelizmente, nesse momento, ela foi muito criticada. E depois foi realmente reconhecida como arte. Então, ela teve esse momento aí, tá? O rococó denota uma nova maneira de viver e de sentir a arte, né? Os temas trazem os temas, né, trazem cenas pastorais, festas galantes, traduzindo amor, sedução, erotismo, hedonismo, né, que era a doutrina filosófica que faz do prazer o objeto da vida. Então, nesse momento, lembra que eu disse que eles faziam muitas festas, muitas se encontravam, etc e tal. Então, nesse momento, eles tinham muito isso com eles, de ter prazer, de viver, de vivenciar, né, de mostrar, eu tenho dinheiro, eu faço festas. Então, eles tinham muito isso neles, tá? Então, por isso que também foi considerado um momento de arte frívola, né, fútil, tá? Temas tratados de forma ligeira e superficial, com referências a deuses também, né, tinha, e a pequenos cupidos, né, porque também fazia parte dessa sensualidade, desse amor, né, teatralidade próprios do estilo rococó, opostos à ansiedade e à tristeza do barroco. Então, o barroco era lá, ansioso, meio que depressivo, né, realmente dramático, lembra que a gente falou essa coisa bem dramática e tudo mais do emocional? Aqui já não, aqui eles queriam festa, eles queriam alegria, né, eles queriam toda essa parte dos prazeres da vida. Então, eu vou aproveitar tudo que a vida me der, né? Então, eu quero muito luxo, eu quero muitas festas, eu quero muito dinheiro, eu quero muito glamour, né? Então, eles tinham muito isso, tá certo? De aproveitar os prazeres da vida mesmo, né? Então, por isso que muitas vezes o sexo era retratado nessas artes também, tá? A tradição do retrato continuou, né, que começou, né, nas décadas anteriores, continuou, mas se tornou mais histórico, mais sereno, mais burguês, mais sensível, mais psicológico, mais delicado, de tons mais suaves e gradações cromáticas que fazem lembrar o esfumato renascentista, né? Ou seja, ele se identifica muito mais com o período antes do barroco do que com o próprio barroco. As composições são próprias para decorar interiores e por isso são exuberantes e rítmicas, né? E fazem parte da composição elementos marinhos, como conchas, ondas, né? E aí tem a história das conchas que a gente falou, de onde vem o nome rococó, tá? Brancos, azuis, rosas, né? Ou seja, todos esses tons eram muito importantes nesse momento, a gente até já falou sobre isso. E aqui tem alguns pintores que se destacaram nesse período. E aqui eu trouxe alguns, né? Jean-Antoine Watteau, né? No Musée Condé, La Tribune de Chantilly na França, tá certo? Então aqui a gente tem realmente momentos vividos, tá? Então geralmente as pinturas retratavam isso, eles retratavam a vida das pessoas, o que estava acontecendo naquele momento, realmente alguma coisa que estava sendo vivenciada, né? Então eles estão aqui entre amigos e tal, festejando, né? Então a gente vê muito isso, né, nos quadros, realmente o que estava acontecendo naquele momento. Lógico que a gente vê detalhes, né, da natureza. Aqui a gente vê a própria indumentária, né, cheia de coisas, cheia de muita informação, tá certo? Então a gente vê isso também, né, trabalhado dentro da arte. A gente vê essa questão da sensualidade, né, da sexualidade, da sensualidade, a coisa realmente do prazer. Tinha muita coisa de nu também, tá? Então a gente vê isso de uma forma muito clara,
Vou passando mais alguns, né? Então, muitos detalhes, a alegoria dos planetas, né, e dos continentes, tá? Então, assim, a gente vê aqui realmente tudo sendo muito trabalhado também aqui já, né, com essa coisa mais mitológica, tá certo? E aí, na escultura também não sai muito do que a gente já tá falando, né? Não é possível traçar uma clara linha divisória entre o barroco e o rococó, porque eles se mesclam, tem um momento que eles estão muito juntinhos, tá bom? Mas a gente realmente vê algumas coisas específicas desse esse momento de rococó, principalmente na questão dos bibelôs, tá certo? E aí aparecem novos cânones estéticos, né? As linhas curvas e com contra curvas do barroco continuam, então a gente traz um pouco dessa influência do barroco, mas elas se tornam mais delicadas, elas não têm aquele tom dramático e forte, elas se tornam mais delicadas, elas se tornam mais fluidas, elas se tornam mais organizadas com formatos de S ou de C, né? E por aí vai. Então, elas trazem um pouquinho da influência do barroco, mas com uma releitura realmente para essa coisa do rococó, que é mais delicado, é realmente mais delicadinho, tá? Em relação à figura humana, utiliza-se o canone anatômico maneirista, lembra que a gente falou lá? Lá a gente tem muitas características, né, dessa pintura maneirista, e uma das características, eu não sei se a gente comentou, mas uma das características é realmente essa coisa dos pescoços alongados, do corpo muito alongado, né? E da silhueta caprichosa. Então, eles trazem isso com eles aqui pro rococó, tá? Mas eles dão um pouco mais de leveza e mais graciosidade, né? Aos gestos, às atitudes, às posições, tá certo? E aí vai, deixam essas pessoas, né? Essas pessoas que estão sendo representadas mais elegantes. Grupos escultóricos, né, em que as composições têm movimento e ritmo, sentido cênico, ou seja, alguns detalhes aqui eu trouxe para vocês poderem ler um pouquinho com mais calma depois, para entender um pouquinho mais sobre essa escultura, né, nesse período do rococó. Era uma escultura, né, logicamente eles tinham preferência por esculturas que fossem mais decorativas, e a gente já falou disso porque eles tinham essa necessidade realmente da decoração de interiores dentro das suas casas, tá? Então, e essa coisa realmente de sair cobrindo todas as superfícies e as estruturas que tinham dentro do seu ambiente. A gente já falou também disso, tá bom? E aí a gente tem os bibelôs, os bustos, as estatuetas religiosas, as composições mitológicas, né? A gente tem alguma coisa de alegoria, e aí vai. Tá certo? Nas grandes obras escultóricas são utilizadas pedra, bronze, nas esculturas de pequena dimensão e objetos ornamentais são usados o bronze, o ouro, a prata, a porcelana, né? Muito forte nesse período, que realmente é bem característico mesmo do bibelô, né? Essa coisa da porcelana, na decoração mural, argila, madeira, estuque e gesso, né? E aí realmente abandona-se os temas mais sérios e nobres e dá-se preferência aos temas menores, irônicos, alegres, jocosos, sensuais, galantes, né? Que a gente já falou aqui, porque realmente eles queriam muito nesse momento aproveitar os momentos da vida, aproveitar os prazeres da vida. E isso automaticamente era, né, passado para a arte, era representado nas artes, tá certo? O tema religioso, né, se mantém principalmente na Alemanha, tá? Mas ele é tornado menos sério, né? Ele fica realmente sendo menos sério, tá? E aí eu falo aqui um pouquinho, tá certo? De alguns artistas, de alguns pessoas importantes nesse momento, que vocês podem também ler com mais calma. Aqui eu trouxe alguns escultores decorativos, para se vocês quisessem também conhecer um pouquinho da história deles, que é muito importante, também faz a gente entender um pouquinho mais sobre essa arte, sobre esse movimento artístico da época, tá? Então, François Boucher, Etienne Maurice Fauconnet, então eu trouxe alguns aqui para que vocês pudessem ver. E aí a gente vê aqui realmente a característicazinha, né, do nosso bibelô, que a gente tanto
conhece e que a gente tanto identifica com essa época, né? A lição de música de François Boucher aqui, feita em porcelana, Leda e o Cisne, né, de Etienne Maurice Fauconnet, né, também de porcelana, né? Um todo pintadinho, cheio de coisinhas, o outro não tanto pintado, mas também com vários elementos já representados de uma forma mais sensual, onde elas estão nuas, né? E aqui já realmente com elementos de vestuário, chapéu, flores, ou seja, e a flauta ali, né? A lição de música, né? Assim, de uma forma muito sensual, né? Abraçando ali. Então, tinha essa coisa realmente da sensualidade muito forte também, e também da alegria, porque tinha muitas cores, era um momento também alegre, tá? A gente tem aqui o Amor Ameaçado, também de Etienne Maurice Fauconnet, né, também em porcelana, ela tá no Louvre. Essa coisa dos anjinhos era muito forte nesse período, tá certo? Porque tinha essa coisa do cupido, do amor, da conquista, né, da sensualidade, que era muito forte, tá? Aqui também um cupido a tirar uma seta, né, na pata, tirando uma seta, né, da pata do leão, tá certo? Então, assim, a gente tem muitas representações nesse sentido. Aqui uma escultura externa já, também de rococó, mas de uma forma externa, tá certo? Né? Um grupo escultório, que a gente chama, que é um grupo de esculturas, tá? Aqui no Jardim do Palácio Real, em Nápoles, tá? E aí a gente chega no neoclassicismo, né? Então a gente viu ali o rococó cheio de detalhezinhos, cheio de coisinhas muito bacanas, né? Que foi criticado, depois foi reconhecido, mas que tem o seu valor e que influenciou, a gente vai ver no decorrer, né, desses modos, que realmente saiu influenciando mesmo os outros movimentos artísticos. Ou seja, gente, independente de gosto, tem gente que gosta mais de um período, tem gente que gosta mais de outro, mas independente de gosto, são todos os períodos dentro da história da arte são importantes, porque eles são continuações, mesmo que eles sejam continuações opositórias, né? Assim, eles se opõem, tá? Mas são continuações do mesmo jeito, porque graças a um foram surgindo os outros e aí foi, tá? E aí a gente entra agora no neoclassicismo, tá certo? O termo neoclassicismo foi criado no século XIX, né, primeiro com rótulo pejorativo, para denunciar o vazio e a carência, né? Consequentemente, para encontrar a beleza racional, é necessário estudar em academias, isso acabava sufocando a liberdade artística. E então aqui começou a se ter um momento, a gente vinha ali com muita criatividade, com muita liberdade artística, e aí a gente chega em um momento onde precisa se especializar, né? Os artistas buscam especialização, eles buscam academias de arte para se especializar. E aí esse excesso de estudo, esse excesso, né, de estudo mesmo, acaba sufocando um pouco essa liberdade. E aí acaba que tudo começa a mudar aí no meio do caminho, né? Nas duas últimas décadas, né, do século XVIII e nas 3 primeiras do século XIX, uma nova tendência estética predominou nas criações dos artistas europeus, que foi justamente o neoclassicismo. Neo é novo, né, que expressou valores próprios de uma nova e fortalecida burguesia, né, que assumiu a direção da sociedade europeia após a Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa aconteceu, né, ali no Império, né, e principalmente ali no Império de Napoleão, etc. e tal. Nas palavras de Edgar Allan Poe, a glória que foi a Grécia e a grandeza que foi Roma. Eles quiseram trazer isso para dentro desse momento, né? Então, o que aconteceu? Eles tiveram muita criatividade ali na época barroca, muita criatividade ali também na época do rococó, né? E aí, de repente, essa criatividade se bloqueou um pouco. E aí eles começaram a se inspirar. Eles precisavam de inspiração para continuar essa arte. E aí eles começaram a se inspirar lá na Grécia de novo, né? Eles voltaram para a Grécia, para aquela arte de movimento mais clássico, tá certo? Tanto a Grécia quanto a Roma, né? E aí trouxeram para cá, tá? Então, por isso que é chamado de neoclassicismo. Neo, como se fosse o novo clássico. O clássico que era utilizado naquele período, né? Ressignificado para o agora. Então, é inspirado lá, mas sendo
com as características do hoje, né? Por isso que se chama neoclassicismo, né? Esse reviver do austero classicismo, né, na pintura, na escultura, na arquitetura e no mobiliário, constituiu uma clara reação contra o enfeitado estilo rococó. Então eles vieram com o barroco, com muita força, com muito drama, né? Vieram pro rococó, que tirou esse drama, que tirou essa tristeza, que veio com alegria, mas que veio com ainda mais elementos, tá certo? Então é como se tivesse esgotado, né? Esgotou visualmente, assim, então vamos precisar limpar, então sai limpando um pouco tudo isso, né, porque a gente precisa ter um pouquinho de equilíbrio, tá demais, vamos limpar um pouquinho, vamos voltar pro clássico, que é o certo, e aí eles voltam lá pro clássico, inspirado na Grécia e no Egito, né. O século XVIII tinha sido, né, a idade das luzes, como a gente já falou, quando os filósofos pregavam o evangelho da razão e da lógica. Essa fé na lógica levou à ordem às virtudes enobrecedoras da arte neoclássica. O iniciador da tendência foi Jacques-Louis David, pintor e democrata francês, né, que imitava a arte grega e romana para inspirar a nova República Francesa. Então ele se inspirava, não só se inspirava, como ele realmente imitava, buscando inspirar. Tá certo? A arte politicamente correta era séria, ilustrava temas da história antiga e da mitologia, em vez da frivolidade do rococó. Então ali eles saíram de uma época de frivolidade, de futilidade, de festa, de prazeres da vida, e eles disseram, não, peraí, não é bem por aí, tá demais, vamos voltar aqui os olhos pro estudo, vamos voltar aqui os olhos, né, pro que é politicamente correto, porque tá demais. E aí eles foram pro classicismo, né, e aí criaram realmente esse novo movimento artístico, que é o neoclassicismo. Os fundos, em geral, incluíam toques romanos, porque lembra que eles se inspiraram lá na arte greco-romana, né? Como os arcos e as colunas. Então, os arcos e as colunas começam a voltar novamente, que eles lembram que eles saíram durante o rococó, né? E a simetria e as linhas retas substituíam as curvas irregulares. Então, durante ali o rock, tanto no barroco, já no comecinho, né? Tanto no barroco quanto no rococó, curvas irregulares e etc e tal, foram substituídas novamente pelas linhas retas que haviam sido trabalhadas na Grécia e na época romana, na arte romana. As antigas ruínas também inspiraram a arquitetura. Imitações de templos gregos e romanos se multiplicaram da Rússia à América. Né? O pórtico de Panteão em Paris, a gente vai ver daqui a pouco, com colunas e cúpulas coríntios, copiava exatamente o estilo romano. Então, realmente eles foram, né? Ai, tá sufocante, tá muita informação esse rococó. Deixa eu voltar um pouquinho mais para trás, que lá sim, lá era arte, lá era bonito, lá tinha simetria, né? Lá tinha organização nesse visual, e aí eles buscavam trazer de lá para cá. Em Berlim, o portão de Brandemburgo, né, era a réplica da entrada da Acrópole de Atena, né, com uma carruagem romana em cima. Resumem-se as principais características, né? Retorno ao passado pela imitação dos modelos antigos greco-latinos, academicismo nos temas e nas técnicas, isso é, sujeição aos modelos e às regras ensinadas nas escolas e nas academias de belas artes. Então, nesse momento, tinha as academias de belas artes que, de certa forma, ditavam o que era certo, tá certo? A arte entendida como imitação da natureza, num verdadeiro culto à teoria de Aristóteles, e aí a filosofia veio com força total nesse momento, cada vez mais, né? E aí Aristóteles aí, com suas teorias, sendo muito respeitado, tá certo? E compreendido e trazido como inspiração. Então, realmente, a natureza tá ali, a natureza é o que existe de mais belo, né? Então, eu vou copiar da natureza. Estilo sóbrio, antidecorativo, então realmente assim, contra o rococó, que foi demais, né? Linear, antissensual, então o rococó tinha sido sensual demais, a gente vai aqui para uma coisa mais puritana, volta-se ao desenho, volta-se à simplicidade da natureza, ao nobre, ao sereno, ao histórico. Então realmente ele vem para limpar essa arte neoclássica, ela vem para limpar, né, toda essa grande informação, essa grande influência do rococó. Embora estudiosos apontem datas distintas, né, pode-se afirmar que o neoclassicismo aconteceu aproximadamente entre 1750 até 1850.
Tratou-se de um período de profundas mudanças sociais em vários aspectos. E logicamente que a gente entende automaticamente, né? Que se a gente vê essas influências, essas mudanças na arte, automaticamente a sociedade também estava passando por grandes mudanças. Entre o século XVIII e o XIX existiram mudanças no campo filosófico, a ascensão do iluminismo, do ponto de vista tecnológico, que foi a Revolução Industrial, que trouxe também muita coisa ali, né? A questão da praticidade, a gente vai entender um pouquinho mais também. E também as mudanças significativas no âmbito político, né? Que foi a Revolução Francesa. E na esfera das artes, que foi aquele cansaço da estética barroca e o cansaço também da estética do rococó. Tá? Conhecida também como um novo classicismo, né? A arte neoclássica ficou marcada pela retomada dos valores da cultura greco-romana, a gente já viu isso. O movimento artístico que se seguiu à Revolução Francesa veio depois do rococó, se voltou contra a estética barroca, né? Ambas com muita ornamentação, considerada fútil, irregular e excessiva. Então, a arte neoclássica, ela realmente valorizava o formal, né? Tinha que ser realmente o formal mesmo, tá? E aí, enfim, aí eu vou falando um pouquinho da história aqui para vocês. Aqui o portão de Brandemburgo, em Berlim, né? Então, eu tenho, inclusive, aqui uma carruagem romana em cima desse portal, né? Então, assim, o que tem a ver com Berlim, né? O que tem a ver com a Alemanha, mas é a inspiração, tá? Então, tá aí a nossa grande inspiração aqui da Roma, né? Na Alemanha, em Berlim. Inclusive é belíssimo esse portal, lindíssimo. Tá? Parará, vamos lá. Aí a gente tem aqui a arquitetura neoclássica também, ficou conhecida também pela sua imponência, né? E a gente vê aqui a presença das colunas gregas. Lembra que a gente aprendeu? Inclusive tem alguns, né? Alguns monumentos, inclusive, muito semelhantes, tá? Porque realmente eles se inspiraram mesmo, tá? E aí, né, dentro da arquitetura, né, surgiram edifícios grandiosos de estética totalmente racionalista, pórticos de colunas colossais, né, pilastros despojados de capitéis, decoração apenas insinuava em guirlandas ou rosetas e frisos de meandro. Então, realmente eram detalhes, tá certo? Tinha os detalhes, tinha a sua importância também na parte da arquitetura, dos detalhes, eles eram detalhistas sim, mas eles eram muito mais minimalistas, eles queriam realmente tirar todo esse excesso dessa época passada, tanto barroco quanto rococó, tá? As cidades, aí eles visavam realmente construir grandes monumentos mesmo, né? E as cidades tiveram que se adaptar a essas construções gigantescas, né? Então desenharam-se largas avenidas para abrigar os novos edifícios públicos, acadêmicos, universidades, e muitos dos quais ainda hoje têm a mesma função. Então realmente foram mantidos e continuam com a mesma função, tá certo? Aqui o Panteão de Paris, né? A gente pode ver realmente essa influência, tá? E aí na escultura também não foi muito diferente, né? Os escultores neoclássicos foram marcados pelo rigor e pela passividade, né? Na sua produção é considerada fria, né? Porque a gente vem ali do rococó, da nossa porcelana cheia de detalhes, não sei o quê. O barroco também, que vem com muitos detalhes também mais dramáticos, mas vem. E aí a gente chega num momento, né, de uma arte, de uma escultura bem minimalista, bem sem tantas informações, realmente considerada fria. Né? Estátuas de heróis uniformizados, uma coisa muito formal mesmo, tá certo? Mulheres envoltas em túnicas de Afrodite, crianças conversando com filósofos, né? Então essa coisa da intelectualidade e do estudo foi muito trabalhada nesse momento, tá? Mas não tinha nada de alegria muito nessas esculturas. Realmente elas eram muito formais, né? Muito realmente trabalhadas com mais primor e mais formalidade mesmo, tá? E aí foram feitos bustos, etc e tal, tá certo? Aqui eu faço um pouquinho, né? Conto um pouquinho aqui da história. Respeitavam-se movimentos, respeitavam-se posições reais do corpo, né? Embora a obra nunca estivesse isenta de certo realismo psicológico, logicamente, né? Porque existiam algumas expressões também pensativas, melancólicas nos rostos
nos rostos dessas esculturas, tá? Mas realmente ela não tinha tanto, como é que eu posso dizer, tanta dramaticidade mesmo. Realmente elas eram mais formais, como a gente já falou aqui, tá? Mas tinham um pouco do psicológico também, um pouco de emoção, tá? A busca do equilíbrio exato entre o naturalismo e a beleza ideal, porque lembra que lá na época da Grécia, né, e de Roma, tinha essa coisa do intuito da beleza ideal, né, do semideus, do homem como um semideus, e aí depois na Roma, realmente como homem real, como ele realmente é, né, com as rugas, com as cicatrizes, com seus defeitos, tá certo? Então, isso também veio para cá, para essa coisa do neoclassicismo, tá? E aí, o que mais que eu posso dizer aqui para vocês que também é importante? Depois vocês vão ler realmente todos os detalhes, tá? E aí, uma coisa que foi muito interessante, que ele aprimorou a sutileza nos gestos. Então, essa escultura, ela era mais sutil, ela era mais delicada, né? Do que as outras esculturas que vinham sendo trabalhadas, inclusive até na própria Grécia, tá certo? A gente vai ver um pouquinho aqui. Né, o mármore foi muito utilizado porque ele permitia o polimento, né, e se assemelhava muito ao tom da pele, tá? E aí a gente tem aqui alguns escultores, né, como o italiano Antonio Canova, que era um escultor exclusivo da família Bonaparte de Napoleão, né? Então, assim, ele chegou a presidir a Academia de San Luca em Roma, né? E ele realmente era um escultor muito respeitado na época, né? As esculturas eram feitas principalmente em mármore, como a gente já falou, né? A estátua de Perseus aqui de Antônio Canova, tá certo? Aqui como exemplo. Então, a gente vê uma semelhança, né? Com as estátuas da Grécia, a gente vê claramente essa semelhança, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma sutileza, quase que uma coisa artística também nesse momento aí. Os trabalhos se voltavam principalmente para a representação de grandes heróis, né, de personagens importantes e dos ilustres homens públicos. Assim como a pintura, havia uma preocupação constante com a busca da harmonia. Então, eles realmente buscavam isso, tá? Então, se os franceses foram referência em termos de tela, a Itália despontou como ícone em termos de escultura, tá certo? Para esse período. Aí, Hércules aqui, né, também de Antônio Canova, tá certo? Então, a gente vê o primor, né, dos movimentos, tá certo? Que se a gente, né, parar realmente e lembrar do que a gente viu lá na arte na Grécia, ele lembra um pouco essa arte greco-romana mesmo, tá certo? Então é bem parecido, só que ainda mais aprimorado. Quando a gente vem para a pintura, ela foi inspirada principalmente na escultura também clássica grega, como a gente falou, e na pintura renascentista italiana, sobretudo em Rafael, mestre inegável do equilíbrio e da composição. A gente viu um pouquinho sobre ele quando a gente falou lá do Renascimento, né, da arte renascentista. Algumas características da pintura: formalismo na composição, refletindo o racionalismo dominante, exatidão nos contornos, sobriedade nos ornamentos e no colorido, pinceladas que não marcavam a superfície, dando à obra um aspecto impessoal, onde predominava o desenho sobre a cor, né? E harmonia e equilíbrio do colorido. Aí aqui eu falo um pouquinho dos maiores representantes da pintura neoclássica, que vocês também vão poder ler com um pouco mais de calma depois, tá certo? Realmente por uma questão de curiosidade mesmo, para conhecer, tá? E aqui eu trago realmente algumas imagens aqui de Jacques-Louis David, tá? O autorretrato, né? Então a gente vê realmente a expressão, é quase uma fotografia também, uma expressão muito real. A gente vê também a questão da beleza idealizada, que era uma coisa muito importante, né, na época lá da Grécia e da Roma também, mas a Roma já era uma beleza mais real, né? E aí, o que a gente vê de tão interessante nessa pintura? A gente não vê as marcas de pincelada. Então, era uma técnica que eles utilizavam que a gente não vê. A gente vê, é tudo muito macio. Essa pintura, ela é contínua. A gente não vê aquelas marcas de pinceladas, tá certo? Que eram características mesmo da pintura, tá? A gente vê realmente uma imagem muito realista, como se fosse realmente uma fotografia mesmo.
tá certo? E aí, logicamente, eles representavam as proporções, né? Ilustrações feitas a partir de cálculos precisos, então eles usavam muita matemática, usavam muita geometria também. E eles eram super rígidos em relação aos métodos e às técnicas de pintura, tá certo? Muito, muito importante isso. Então, realmente primorosas, belíssimas, estupendas, né? Coisas mais lindas. Então, aqui a gente tem, né, o retrato de Napoleão Bonaparte, esse do cavalo branco de Napoleão Bonaparte, é muito conhecida essa imagem, né? E aí a gente vê aqui a morte de Marat, né? Ambas de Jacques Louis David, tá? E realmente a gente vê o detalhe, né? A perfeição nos detalhes, tá certo? Marat tem a história dele, né? Que ele tinha uma doença de pele e ele precisava ficar constantemente dentro da água, ou seja, ele escrevia, ele estudava dentro de uma banheira, né? E ele acabou sendo apunhalado pelas costas. E aí aqui, Jacques Louis David representou a morte, né? A morte de Marat, justamente por isso, tá? Aqui a gente também tem um quadro também muito famoso de Jacques Louis David, né, que é o Juramento dos Horácios, tá certo? Que é realmente uma obra muito real, muito bonita. A gente vê a perfeição também nos detalhes e na perspectiva e nas proporções, tá? O Amor de Paris e Helena, também dele, que está no Museu do Louvre. Então a gente vê aqui alguns quadros desses artistas, né? A Coroação de Napoleão, Jacques Louis David. Então ele realmente trabalhava muito para Napoleão, né? Para a família Bonaparte como um todo. Né? Esse quadro é muito bonito, é gigantesco, inclusive é bem grande, é bem bonito. Né? O Rapto das Sabinas, também dele, né? A maior parte desses quadros está no Museu do Louvre, em Paris. Aqui, a Madame Réamier, em 1800. Então, a gente vê os detalhes, né? É muito lindo. E a gente pode ir percebendo também o mobiliário, né? A informação do mobiliário, a informação da indumentária, tá certo? E aqui, Jean-Auguste Dominique Ingres, né? Que a gente chama de Ingres, mais conhecido como Ingres. Jean-Auguste Dominique Ingres, tá? Francês, pintor. E aqui eu falo um pouquinho também dele, tá certo? E aí ele dizia, né? A pincelada deve ser tão fina como a casca de uma cebola, porque justamente isso era uma das técnicas. Lembra que eu disse para vocês que a gente não via a pincelada nos quadros? Então, justamente porque era a técnica que eles usavam, era muito leve, era muito fina, tinha esse primor, tinha essa delicadeza, né, no momento do pintar. E ele ensinava essa técnica aos alunos da academia, né? E aí ele repetia muito essa frase, né? A pincelada deve ser tão fina como a casca de uma cebola, justamente para poder mostrar isso. A gente não podia perceber nos quadros uma pincelada sequer. Realmente tinha que ter muito tinha que estar muito perfeito, como se fosse uma pessoa real ali na sua frente, né? Então, e esse quadro é absolutamente fantástico, gente. Assim, realmente a gente parece estar vendo o próprio Júpiter na nossa frente, sabe? Assim, ele parece realmente uma pessoa, né? De tão perfeito que é. O pé é perfeito, o ombro é perfeito, o peito, o ventre, o rosto, a expressão, a mão, né? O cotovelo, é tudo muito perfeito. A gente realmente parece estar vendo uma foto na nossa frente. E essa era a grande técnica, né? Do classicismo, tá certo? Realmente a gente já entrar um pouco nessa questão quase do realismo mesmo, tá? No quesito de qualidade de imagem, né? De qualidade da pintura. Então a gente não vê as pinceladas, gente. A gente não vê as pinceladas. Eu vou aproximar para vocês poderem perceber. A gente não vê. Lógico que a imagem, né? Aqui não está em tão alta resolução, mas mesmo assim a gente pode perceber que a gente vê detalhes, né? Como se parecesse. Se eu mostrasse uma foto só assim para vocês, provavelmente vocês iam pensar. Se eu mostrasse essa imagem, provavelmente vocês iam pensar que era uma foto de algum homem,
né? Um homem real, uma foto real. Aqui no rosto a gente já identifica um pouco mais como pintura, tem as sombras, mas essa parte aqui do braço, do ventre, né, é muito real. Ela a gente já identifica um pouco mais como uma pintura, mas mesmo assim é muito real, né? Então a gente vê aqui a costela, né? Então assim, realmente é muito impressionante. É muito real. E justamente era isso que ele queria, né? Ele queria que suas obras de arte, essa pintura dessa época, realmente fosse o mais real possível. Aqui a gente tem um outro exemplo, a banhista, né? Que também, se a gente prestar atenção nos detalhes, a perfeição dos detalhes realmente impressionam. Ela realmente parece uma mulher sentada ali em cima da cama. Gente, o lençol da cama aqui é absolutamente perfeito. Eu vou aproximar um pouquinho mais para vocês verem. Você jura que é uma fotografia? É muito perfeito. É muito perfeito. São detalhes, né, ó, aqui dos ombros, do braço, da mão, né, assim, aqui o pé. Enfim, são detalhes de uma perfeição. Olha a franja dessa cama, né, desse lençol aqui, dessa coxa. Então é absolutamente incrível, absolutamente perfeito, né? Aqui também um outro exemplo também de perfeição, né? Muito bonito, muito perfeito também. A gente vê aqui o próprio tecido, vou aproximar um pouquinho aqui para você poder perceber. A gente vê aqui o próprio tecido sendo trabalhado, as plumas aqui, né? Né? Enfim, de todos esses acessórios que ela tá aqui carregando, o lenço aqui no cabelo dela, né, os acessórios, ou seja, tudo sendo trabalhado de uma forma muito bonita, muito perfeita, tá? E aí a gente vem, ainda dentro da pintura, né, a gente vem um pouquinho para um outro artista também, tá? E aí a gente tem um pouquinho aqui da história, do que, né, vocês podem ler depois com um pouquinho mais de calma, tá certo? A gente tem a questão aqui da Casa Branca, né, que é totalmente influenciada nesse período do neoclassicismo, tá certo? E aí a gente vê bem a diferença, por exemplo, quando a gente lembra lá, né, lá dentro do nosso rococó, tá? E aí quando a gente vem para cá, a gente vê algumas coisas, né, que vieram daquela influência, logicamente, mas com uma releitura um pouco mais clean daquele período, tá? A Sala Vermelha, desenhada aqui, né, durante a administração de John Kennedy, né? E aí a gente tem também a arte neoclássica no Brasil, neoclassicismo no Brasil, tá certo? Ele não teve grande impacto no Brasil, esse período ficou marcado pela presença da missão artística francesa no nosso país, tá certo? E aí a gente tem um pouquinho aqui, logicamente, da influência de Portugal, né, que trouxe e tudo mais, e a gente tem aqui, né, alguns quadros desse momento do neoclassicismo no Brasil, e a gente tem também na arquitetura, tá certo? Então, a Casa França, né, e a PUC, ambas no Rio, tá certo? A fachada da Academia Imperial de Belas Artes, que tá aqui era como era antigamente, aqui como está hoje, tá certo? E aí a gente gostaria que realmente muitos desses monumentos estivessem mais bem preservados, né? Mas a gente tem essa história no Brasil também, mesmo que seja um pouquinho. E aí, entrando agora no romantismo, que é o nosso último movimento artístico de hoje, e aí a gente vai falar um pouquinho dele. O século XIX, né, foi agitado por diversas mudanças sociais, que a gente vai ver depois também, políticos, culturais, causados por acontecimentos do final do século XVIII. A Revolução Industrial trouxe novas invenções, né, com o objetivo de resolver as questões relacionadas e relativas ao aumento da produção, né? Então a Revolução Industrial veio aí para aumentar a produção, tá certo? Mas também originou, né, a divisão do trabalho, tá?
E aí, isso acabou também ocasionando a especialização dessa mão de obra. A Revolução Francesa ficou conhecida como a luta por uma sociedade mais igualitária, em que os direitos de cada pessoa fossem respeitados. Então, né, liberté, égalité, fraternité. Então, é realmente o slogan da Revolução Francesa e hoje o slogan da França, né? Que acabou por se traduzir, logicamente, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Foi também nesse século XIX que a atividade artística ficou mais complexa, tá? Então a gente vai aqui no romantismo, que é justamente essa transição do século XVIII entrando já no século XIX, tá? E aí, no século XVIII, tivemos o neoclassicismo, que a gente viu. O romantismo foi o sucessor desse movimento artístico, tá? Entre 1820 e 1850. Foi uma época em que os artistas se libertaram de todas as regras. Então, olha só, gente, como é legal. É uma loucura, né? Essa coisa da história da arte, mas ao mesmo tempo é muito legal. Porque eles estavam presos, se libertaram, depois se limitaram, depois agora se libertaram de novo. Então, realmente é isso. Isso faz com que as coisas aconteçam, tá? Faz com que a criatividade, né, seja posta à prova, e aí você limita, você solta, é mais ou menos por aí que aconteceu durante todos esses períodos, tá? Então foi uma época em que os artistas se libertaram de todas as regras, de todas as convenções, muitas delas impostas pelas academias, pelas grandes academias de arte também, do período anterior, no neoclassicismo, né? Foi uma época onde se valorizou a livre expressão, né, da personalidade e do próprio artista. Então aí novamente a gente volta com o resgate à liberdade artística, né? Volta com esse resgate à valorização do talento de cada um, sabendo que logicamente cada artista, né, tinha seu talento particular, específico, individual, e isso foi muito respeitado e valorizado nesse período romântico, né? E aí o termo romântico foi empregue pela primeira vez na Inglaterra para definir o tema das novelas pastoris e de cavalaria que existiam nessa época, né? Então partiu daí esse tema, tá certo? Romântico significava pitoresco, expressão de uma emoção que é definida e que foi provocada pela visão de uma paisagem, né? Então era uma sensação, né, provocada quando você via uma paisagem. Então era uma sensação romântica, né? Era uma sensação que tinha essa coisa realmente da beleza, né, da paisagem que estava sendo vista de uma forma mais doce, né? E aí foi surgindo essa expressão. A própria palavra romantismo significa uma forma dos artistas se comportarem, né? E de interpretarem a realidade muito única e própria. Os românticos são aqueles sonhadores que regem com as emoções as coisas e o mundo. Então, isso tem a ver, quando a gente fala do romantismo, não é exatamente o romantismo de uma pessoa ser romântica, mas também tem a ver com isso, tá certo? Tem a ver com toda essa coisa da emoção que eles queriam realmente, né? E aí a gente veio do neoclassicismo, onde existia essa frieza, onde existia essa seriedade, né, na arte, e aí a gente vem já trazendo a emoção de novo para cá, né? Uma emoção diferente da época barroca e uma emoção diferente da época do rococó, né? Mais uma emoção, tá? Então o romantismo, né, veio a seguir, né, do período neoclássico, veio depois desse período neoclássico, como a gente estava falando, onde as coisas tinham ordem, tinham estrutura, eram rígidas, né, eram frias, tinham essa excelência na formalidade, né? E a arte romântica veio romper com tudo isso. Passou a se valorizar a natureza, os sentimentos, a imaginação, a criatividade, o talento, o dom. Então, tudo isso foi muito valorizado nessa época desse movimento artístico romântico. O termo romântico passou depois a ser adotado no movimento artístico filosófico também, romantismo, né? Que a gente também viu na literatura, que a gente também conhece na literatura, etc e tal. Que seguiu as ideias políticas e filosóficas do século das luzes, né? Liberdade de expressão, afirmação dos direitos dos indivíduos, né? Lá também da Revolução Francesa, né? Um pouquinho dessa influência aí, tá? E também as ideias de um movimento alemão chamado Sturm und Drang, né? Que tinha como principais elementos o sentimento
e a natureza também. Então, todo mundo ali no mesmo clima de paz e amor, e aí a gente cria aí a nossa arte romântica nesse período de século XVIII e século XIX. A história da arte romântica abriu assim caminho para novos valores e novas ideias, que os principais eram cultivo das emoções, da fantasia, do sonho, da originalidade, a evasão para outros mundos mais exóticos, né? Onde se podia fantasiar e imaginar o que se quisesse, né? A exaltação da natureza, então a natureza vista como sinônimo de beleza, como sinônimo de belo, né? O gosto pela Idade Média, porque tinha sido o tempo de formação das nações, então aí ele já resgata um pouquinho também ali da Idade Média, que não é vista como a Idade das Trevas, tá certo? Mas sim vista como uma idade de muitos avanços, né? E de muitos ideais nacionalistas também, tá? A defesa dos ideais nacionalistas, né? Liberdade individual, liberdade do povo. O panteísmo, doutrina segundo a qual Deus não é um ser pessoal distinto do mundo, Deus e o mundo seriam uma só substância, então Deus está aqui no meio de todos nós, Deus não está distante, né? Então, realmente, essa coisa mais fantasiosa mesmo, né? O individualismo, visão de mundo centrado nos sentimentos do indivíduo, ou seja, mais uma vez ele se volta para o ser humano, para a importância do ser humano, e aí a gente tem aí também a filosofia e a psicologia com muita força também nesse período, né, com grande importância. O subjetivismo, né? O artista idealiza temas exagerando em algumas de suas características, como, por exemplo, a mulher vista como uma virgem frágil, né? A noção da pátria também é idealizada como pátria perfeita. Então, tinha algumas coisas meio fantasiosas aí no meio do caminho também, tá certo? E a coisa da mulher realmente como frágil, como virgenzinha, frágilzinha, né? Como ali a bonequinha, a coisa realmente fofinha, tá? Na Alemanha, que se manifesta pela primeira vez a estética de interioridade, que considera a arte como um instrumento para se atingir a cerne da criação, para se entrar em contato com a natureza infinita através do sentimento sublime. Tá? É o início também da pintura moderna de paisagem, capaz de exprimir melhor do que outros certos aspectos da sensibilidade do homem. Então, ou seja, é nesse momento onde tudo que é relacionado a essa coisa do sentimento, da fantasia, do sonho, da idealização, né? Onde realmente tudo isso vem com muito peso e com muita importância. É com esse regresso à Idade Média, lembra que a gente falou da Idade Média, que a arte romântica vai recusar todas as regras do neoclássico, né? Então ela vem ali para quebrar todas essas regras, porque essas eram inspiradas nos valores mais clássicos, como ordem, proporção, simetria, harmonia, né? E aí no século XIX aparece um movimento de reação que procura os fundamentos da arte nas antigas realidades nacionais. O gosto pela arqueologia torna-se extensível na Idade Média e redescobre-se o romântico e o gótico, né? Que os artistas tentam fazer reviver em suas obras. Dedicam-se à redescoberta das técnicas construtivas, né, desses dois estilos, chegando à conclusão de que as soluções técnicas da Idade Média eram tão racionais como as clássicas greco-romanas. Então eles começam realmente, eles vão procurando ali, eles vão procurando elementos, eles vão analisando as épocas, eles vão analisando os movimentos artísticos, né? E aí ele procura realmente, o romantismo procura elementos rústicos e entrega-se às realizações espontâneas. Então ele começou a procurar, ele buscou ali no neoclassicismo, não, ele queria quebrar essas regras. Aí foi para a Idade Média, né? Aí viu que a Idade Média também tinha alguma coisa ali dessa coisa da inspiração do greco-romano. Então, assim, ele foi procurando, ele foi tentando se inspirar, ele foi tentando estudar essas épocas, tá? E aí acabou se encontrando realmente na espontaneidade. Tá? O que dá origem à incorporação na nossa cultura de vários conhecimentos acumulados pelos povos primitivos que se desenvolveram longe da Europa civilizada. Isso leva ao estudo das artes chinesas, japonesas, indianas, africanas, porque eles começaram a olhar para todo lado. Eles queriam conhecer um pouco de tudo. Eles não queriam ficar centrados, nem serem obrigados a seguirem padrões ou regras que estavam sendo que haviam sido pré-estabelecidas, né? Com o regresso à Idade Média, o romantismo recusou as regras impostas pelas academias neoclássicas, como a gente viu, né? E aí que era justamente essa questão das ordens, proporção, simetria, etc e tal.
Durante essa época, os arquitetos românticos acabam preferindo, né, as formas geométricas mais complexas e as formas com curvas, né, porque eles não gostavam daquela rigidez das formas retas. Planos com movimento, os efeitos de luzes, né, acabam realmente cada vez se aprimorando cada vez mais, e gostam muito das irregularidades nas estruturas, que é a nível espacial, como volumétrico também. A gente vai ver alguns exemplos. E tudo que fosse pitoresco, tá? No que tocasse à decoração. Então, eles realmente queriam coisas diferentes, tá? E que fugissem àquelas regras mais rígidas, né, daquele período, principalmente do neoclássico. Né? Ou seja, tudo que fosse possível de ser pintado, tudo que fosse possível de ser representado em imagem, eles gostavam e eles queriam, né? Com a recuperação das formas artísticas medievais, romântico e gótico, lembra que a gente acabou de falar disso, acompanhada do gosto pelo exótico, né, contido nas culturas orientais, que a gente acabou de ver também que eles foram buscando por essas culturas também, bizantina, chinesa, árabe, africana, etc e tal, evidenciando as características do revivalismo, do ecletismo, do historicismo e do exotismo, né? E aí a gente tem na arquitetura romântica, a gente tem construções neobarrocas, construções neorromânticas, construções neomedievais, construções neogóticas, construções neoárabes e por aí vai. É como se fosse uma mistura de todas as culturas, ou seja, bem eclético, sem se limitar, sem limitações, né? E aí aqui eu vou falando um pouquinho para vocês, né, das construções neogóticas, e aí eu falo um pouquinho de cada uma de cada uma delas para vocês, tá? E aí coloco exemplos também, vocês podem ler com mais calma depois para que vocês possam entender um pouquinho de cada uma delas. Lógico que a gente tem uma influência no que a gente já viu anteriormente, então aqui a gente vê muito essa característica do gótico, né, do neogótico e do gótico, tá bom? Aqui dentro da nossa arquitetura, tá? Né? Aí a gente já tem a mobília, né, neogótica também, tá certo? Que influenciou também esse período. E aí a gente tem inclusive aqui um livro, né, um catálogo das grandes exposições, de uma grande exposição de 1851, e ele está repleto desses detalhes neogóticos, entendeu? Inclusive na parte da indumentária dos calçados, tá? E da parte decorativa também. Tá certo? E aí a gente tem um pouquinho, né, do Michel Tonnet, que aí talvez o pessoal aí do design de interiores da arquitetura já tenha escutado falar sobre ele. E aí a gente vai ver o que é que ele inventou, que a gente tem até hoje e que é belíssima, né? E aqui eu falo um pouquinho da história dele para que vocês possam conhecer. E aí, o que aconteceu? Ele começou a criar elementos de decoração que pudessem ser repetidos, que pudessem ser produzidos em série, tá? Então, ele concentrou o desenvolvimento dele nisso, em técnicas de produção em série de mobiliário, incluindo, né, algumas coisas relacionadas à arquitetura também, tá? E aí eles acabaram expondo, né, um dos seus modelos de mobília na Grande Exposição de Londres de 1851 e obtiveram medalha de ouro graças a esse modelo que a gente vai conhecer. Os princípios de padronização, o uso de poucas peças idênticas e da produção em série condicionaram o uso de uma linguagem de formas simples. Então, isso acabou mexendo. Lembra que a gente está vindo ali com a Revolução Industrial, aconteceu e tudo mais acontecendo ali, e aí ele vai mexendo com todo mundo que está nesse período, né? Então, se a gente precisa produzir em série, eu não posso produzir em série, em grandes quantidades, por exemplo, uma cadeira Luiz XV, uma cadeira Luiz XIV, né? Com todos aqueles elementos, aquele pezinho, aqueles contornos, todos aqueles detalhes. Então, passa-se a ter a criatividade voltada para a praticidade e para a reprodução em série, realmente, tá bom? Então, o Tonnet construiu uma grande quantidade de cadeiras com altos padrões estéticos. A produção em série permitiu vender as unidades por preços acessíveis. E aí começa a democratizar a arte, né? Tanto através, logicamente, a gente já viu lá no Barroco, através dos bibelôs, né? Que a gente podia encontrar bibelôs
mais acessíveis, pequenininhos, tá? Isso fazia com que as pessoas comprassem vários, porque era acessível, o preço era acessível. E eu podia mostrar através daquilo ali que eu tinha aquele bom gosto rococó daquele momento, que era considerado, né? E eu podia comprar aquele bibelô também. E aqui, nesse momento, já foi passando uma coisa, depois da nossa Revolução Industrial, né, ali, aí já foi passando realmente para a questão do mobiliário, tá certo? Então, a partir do momento que aquele mobiliário, por exemplo, especificamente que a gente está falando aqui, aquele mobiliário, ele era trabalhado de uma forma mais simples, né? Eu podia trabalhar ele em série, eu não precisava ficar semanas e semanas numa mesma peça, tá? Eu conseguia ter custos menores, eu conseguia vender o meu produto também por um preço mais acessível. E, ou seja, eu consigo alcançar uma maior quantidade de pessoas para comprar essa minha cadeira aqui, como o exemplo que a gente está dando de toné, tá? Essa é a famosa cadeira número 14, né? Criada em 1859, era composta por 6 peças de madeira, tá? Em 1891, já tinham sido vendidas 7 milhões e 300 mil cadeiras. Então, olha só, ela foi criada em 1859. Em 1891, já tinham sido vendidas mais de 7 milhões de cadeiras. Tá? O que era absolutamente impensável na época das cadeiras ali que a gente viu de Luís XV, por exemplo. Né? Jamais. Primeiro que não dava nem tempo de fazer tudo aquilo, né? Não daria nem tempo de fazer essa quantidade de cadeiras naquele modelo lá. E aí foram criando-se padrões e foram criando-se praticidades em relação ao mobiliário, inclusive, né? Então, aqui a gente tem um catálogo de toné, onde a gente tem muitos modelos de cadeira aqui, lindamente sendo trabalhadas, tá certo? E aí a gente vê realmente que ele pôde levar isso para outros elementos, como cama, ou seja, ele começou realmente a trabalhar, né, essa praticidade na produção também em outras peças de decoração, de mobiliário, né? E aí a gente vem para as construções neorromânticas, né? Que aí vem realmente aquela coisa das grandes muralhas, dos castelos, etc e tal. Aqui eu falo um pouquinho também da história dessas construções neorromânticas para vocês. As construções neobarrocas, né? Que aí lembra do barroco, o nosso verdinho lá com o nosso dourado, os nossos elementos. Tá certo? Então tem aqui um pouquinho a Ópera de Paris, né? Tem seu edifício sobrecarregado de uma vulgaridade luxuosa, né? Então realmente é essa coisa do neobarroco, tá? Construções neomedievais, que aí já tem a ver com a Idade Média, né? Assim, né? O período medieval dos castelos e tudo mais. E aí eu venho com essa releitura nesse momento, né? Da minha época romântica agora dentro da construção, por conta dessa mistura de todas as épocas, como a gente já falou. As construções neo-árabes, né? Dessa influência que a gente viu, né, nos países árabes, africanos, orientais, enfim, como um todo, né, chineses, etc e tal. Então, a gente tem essa influência muito forte, tá? Aqui é na Inglaterra, por exemplo, tá certo? Esse pavilhão real, tá? Aí em Portugal a gente também tem algumas outros exemplos aqui, né? E aí quando a gente vem para a escultura também teve que encontrar meios técnicos de expressividade para representar o espírito romântico, exaltando sentimentos e emoções, que tinham muito a ver com essa época, tá? Expressa a reação ao neoclassicismo, né, como a gente já está vendo desde o começo, evitando as composições estáticas e as superfícies lisas e polidas, aquela coisa formal e fria que estava sendo trabalhada na escultura ali na época do neoclassicismo, né? A exaltação da expressividade através de composições movimentadas, né, e do sentido dramático também, a gente tem um pouquinho de dramaticidade também. A temática em geral era natureza, animais e plantas, temas heróicos e cenas de fantasia e da imaginação, porque tem essa coisa do sonho, né? Lembra que a gente falou um pouquinho e a escultura também tem isso, né? E aí alguns destaques de alguns escultores românticos, e a gente tem Antoine-Louis Paris, né? E aí a gente vê essa dramaticidade também de Hércules aqui sendo representado,
né, sentado no búfalo, tá? Então a gente vê um pouco isso da representatividade, também um pouco do drama aí que tá sendo, ou seja, tem um sentimento nessa escultura, tá certo? Aí a gente tem aqui François Rude, né, também, aí no caso da França também, né, e a gente tem aqui alguns, como é que se diz, algumas esculturas feitas por esse artista, né? Ele era extremamente devoto, extremamente patriótico e devoto de Napoleão, então ele representava cenas muito fortes de batalhas, de vitórias, etc e tal. E a gente vê, eu até coloquei aqui essa escultura de uma forma mais aproximada, para que vocês pudessem, deixa eu aproximar ainda mais aqui, para que vocês pudessem perceber, né, realmente o sentimento nessa escultura sendo representada, né? Então eu tenho ali uma coisa acontecendo, um sentimento, eu tenho uma expressão, eu tenho uma emoção, né? E aqui Joana d'Arc, né? Também representado por ele no Museu do Louvre, tá? Aqui Jean-Baptiste Carpeaux também, né? Também na França, mais algumas obras dele aqui sendo representadas, as quatro partes do mundo, é uma obra dele que é muito famosa, tá certo, né? As quatro partes do mundo sustentando, né, a esfera celeste. Então aqui é uma obra muito importante dele e muito conhecida. Então vocês podem perceber que todos eles também têm essa dramaticidade, né? Olha aqui, você vê aqui pelo rosto, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas a gente vê realmente essa dramaticidade aqui nessa escultura, as coisas realmente acontecendo e esse drama mesmo, essa emoção, né? Na pintura, o romantismo chega em oposição também ao neoclassicismo, buscava romper com aquelas regras que a gente já falou, e as principais características, né, dessa pintura, corte, né, com esse academicismo neoclássico, ou seja, das academias de arte, o artista emancipa-se, né, da encomenda e faz a sua obra baseada nos impulsos de sua alma, então ele não precisava mais esperar a encomenda de ninguém, ele apenas fazia da sua própria imaginação, né, a pintura é bastante individualizada, tá certo? Pintura romântica pretende ser contemplado, o observador terá que dar, né, um significado à pintura, tá certo? Ou seja, tem que passar uma emoção para quem está vendo. O pintor lança um olhar subjetivo sobre o mundo objetivo e apresenta-nos uma imagem filtrada pelas suas emoções. Ou seja, o artista se torna intérprete do mundo. A pintura, na escultura também, mas na pintura, principalmente, a gente pode perceber isso, que ele passa ali uma interpretação de como ele enxerga o mundo, né? Então, realmente é a opinião dele, tá? E aí a gente tem alguns temas, né, dentro dessa pintura, dividida em 3 grupos. O primeiro não são temas novos, mas são tratados com a mentalidade romântica e seus novos conceitos artísticos, históricos, literários, mitológicos, retratos, autorretratos, etc e tal. O segundo são temas que representam a alma romântica, emocional, apaixonada, idealista, simples, né, como retirados da atualidade político-social da época, naufrágios, revoltas sociais, lutas nacionalistas, heróis, lutas pela libertação das minorias, etc e tal, né? Inspirados no mundo dos sonhos e do fantástico, mundo interior do artista, costumes populares, feiras e romarias, né? Tradições, hábitos, enfim, várias coisas aqui de temas diferentes do que realmente era trabalhado anteriormente, né? E no terceiro grupo, né, retrata a pintura de paisagens, revelando-se o gênero predileto desse período. Então, tinha muita coisa relacionada à paisagem. Lembra que a gente falou da importância da natureza e das paisagens, né? Que era aquela coisa do subjetivo mesmo, do artista poder ver aquela paisagem, ver aquela natureza, né? E se inspirar e traduzir na pintura realmente como ele estava enxergando aquilo ali. Então, tem muito a ver com esse período. Das características do estilo, a gente destaca a cor, né, que prevalece sobre o desenho linear, são utilizadas cores variadas, explorando justamente esse contrastes fortes e não harmoniosos, tá? Então, ele não estava tanto preocupado
em deixar nada harmônico, ele realmente tinha uma liberdade muito grande. Os intensos efeitos de claro e escuro, né, dão um lado mais artificial e um pouco mais dramático a essa luz. A luz focaliza-se sobre o ponto que se quer evidenciar, né, na composição, acentuando a expressividade e o sentimento daquelas cenas. Ou seja, a emoção que estava sendo falada ali, que estava sendo, né, passada ali naquele momento. A utilização do óleo e da aquarela, então a gente vem com a continuação do óleo que já estava sendo trabalhado, né? E aí a gente vem com a aquarela agora. A composição, né? Utiliza estruturas agitadas, movimentadas, orientadas por linhas oblíquas, diagonais, sinuosas, que reforçam o sentido trágico, dramático e heróico dos temas. Então, são algumas das características. Então, a gente pode ver aqui, eu trouxe alguns pintores só para a gente poder analisar um pouquinho, tá? Existem muito mais do que esses do que eu trouxe aqui, logicamente, mas só para a gente analisar. Uma das coisas que era muito fortes também nesse período, eles trabalhavam, alguns artistas, como por exemplo Caspar David Friedrich, né? Ele trabalhava muito as pessoas de costa, vistas de costa, certo? Então, assim, o homem de costa é como se fosse um ambiente de experiência romântica da natureza. Sozinho, nas alturas, olha para um ponto inatingível e ao que vê, né? É ao mesmo tempo algo para o exterior, é a projeção do seu eu. Então, o quadro, aquele homem fazia parte do quadro, mas ele não estava ali como peça fundamental e principal do quadro. Ele estava ali mostrando sua admiração à natureza, ou seja, ele estava ali de costa, né? Porque ele estava admirando algo muito maior do que ele, né? Ele estava admirando ali a natureza, uma projeção do próprio eu, tá? Algo exterior. Então tinha essa coisa filosófica muito forte, né? Nessa época. E aí você vê que o quadro tem essa brincadeira da luz, tem essa coisa do mistério também ainda muito forte, tá? Que tem um pouco ali do barroco, né? Mas não da mesma forma, logicamente. Mas ele é um pouco mais sutil, tá? Mas é muito importante em termos de mistério, né? Tinha um quê de mistério aí também. Aqui, Francisco José de Gaia, né? E Lucientes, que ele foi um pintor e gravador espanhol. E aqui ele retrata os fuzilamentos, né? E aí tinha uma coisa muito forte que também era muito trabalhada na arte romântica, essa coisa meio da relacionada à morte mesmo, tá? A momentos que aconteciam, a essas batalhas. Era uma pintura mais crítica também, foi um movimento artístico mais crítico também, tá? Então, esse pintor, senhor absoluto da caricatura do seu tempo, trabalhou temas diversos, né, como retratos de personalidades da corte espanhola, pessoas do povo, horrores de guerra, como a gente pode ver aqui nessa ao lado, e luta pela liberdade, né? Então, assim, ele tinha muito essa coisa também da visão crítica, tá? Aqui a gente já tem outro, né, que é a erupção de Vesúvio, né, sendo trabalhada aqui por Joseph Malord William Turner, né, um pintor inglês, tá certo? E aí foi uma das primeiras vezes que a arte registra a presença da máquina, né, uma locomotiva, em outros quadros dele também a gente pode perceber isso também, tá? Ele representou grandes movimentos da natureza, como a gente vê aqui no Vesúvio, tá? E aí essa atmosfera mesmo da paisagem, tá? Realmente parece a tomada da consciência pelo artista, né, da consciência do artista, que a máquina invadiu o espaço natural e começou a fazer parte do universo da pintura. Nessa outra, principalmente a locomotiva nessa outra obra aqui, que a gente fala aqui, tá? Que foi a pintura Chuva, Vapor e Velocidade, que aí ele traz para dentro do ambiente da arte, do ambiente da natureza, tá certo? A tecnologia, né? A máquina, né? Ou seja, a locomotiva, tá certo? Como um personagem ali principal também daquele de contraposição mesmo com a natureza, né? E aqui a gente vê o Vesúvio aqui. E aí William Blake, né? Também inglês, a ilustração para a Divina Comédia. Então, poeta, pintor, gravador, ilustra os seus próprios livros e treina a traduzir em imagens a grande força visionária da sua inspiração poética. Então, ele já era, no caso dele,
um artista mais poético, né? Mais fantasioso. E a gente pode perceber isso através aqui dos quadros dele, tá? Né? Então, contribuindo para a renovação da sensibilidade que é típica do romantismo, tá? Então, essa coisa realmente do fantasioso, do sonho, né? Do imaginário e etc e tal. E aí, Eugène Delacroix, né, é considerado o mais importante representante do romantismo francês, e uma das obras dele de maior importância é a que a gente vê aqui, né, A Liberdade Guiando o Povo, né, que é realmente essa coisa na época da Revolução Francesa aqui, mostrando realmente essa coisa da liberdade, representada em forma de mulher, né, com a bandeira da França aqui. Então, a principal qualidade de um quadro é ser uma festa para os olhos, ele escrevia, né? Então, assim, aqui a gente tem esse quadro, é um quadro muito forte, é um quadro que muito importante para a França, porque ele realmente representa essa coisa da liberdade mesmo, esse momento de libertação, tá? De igualdade entre os povos, né? De liberdade, de igualdade, de fraternidade. Somos todos irmãos, somos todos um único povo, o povo francês, a França, né? Então, assim, realmente essa coisa da liberdade mesmo, tá? Aqui também a Balsa da Medusa, né, que é um quadro também muito famoso dessa época. Então, aí aqui a gente já vê uma coisa um pouco mais obscura mesmo, né, realmente um pouco mais dramática também, tá? Do pintor francês também, Jean-Louis André Théodore Guéricault, tá? De 1818. Então, assim, e ele era doente, ele era louco, né? E ele era realmente, ele não era uma pessoa controlada, então ele passava muito isso para os quadros dele, tá certo? E aí acabou a doença, a loucura e o desespero, né, são uma constante nos seus quadros, porque ele era isso também, ele representava isso. Ele morreu vítima de um acidente, mas ele era muito obcecado por essa coisa da morte, né? Ele era muito obcecado por essa coisa do sofrimento humano, tá certo? E aí a obsessão chegou até a levar a falar com sobreviventes nos hospitais, inclusive a fazer esboços de mortos no necrotério. Eu não trouxe aqui para nossa aula esses quadros porque realmente são muito fortes, tá? Mas quem tiver a curiosidade pode pesquisar, é só colocar o nome dele que rapidamente aparece algum desses quadros, tá? Então realmente ele representava o sofrimento, a morte, né, dessas pessoas, principalmente vítimas dessas guerras, né, vítimas do que acontecia durante esses períodos de batalha, de libertação e etc e tal. Aqui uma bibliografia para vocês poderem pesquisar mais sobre o que a gente falou hoje, tá? Os livros de onde a gente tirou, de onde eu tirei tudo que eu falei aqui para vocês, todo esse conteúdo, tá certo? Alguma coisa também de sites que vocês queiram pesquisar. Dentro do nosso portal tem muito material, tá? Material extra, tem vídeos falando sobre esses períodos, então assistam, aproveitem, assistam, porque é muito interessante, é muito bacana, tá certo? E aí a gente fica por aqui e a gente se encontra na próxima aula. Um beijo e até lá!